Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Você aí do Instagram, continue com a gente, que a gente fala aqui sobre saúde emocional. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Que alegria receber você para estar conosco aqui para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Vai falando pra mim de qual lugar do país você me assiste. Eu quero cumprimentar você hoje à noite. Você que está chegando agora aí já no YouTube, você que está chegando no Facebook, você que está chegando aí no Instagram, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aqui nesta noite. Hoje nós temos um assunto muito importante, um assunto especial. E a gente vai falar sobre emoções. Emoções perdidas. Você que está no Instagram aí, vai convidando aí pelo menos, hoje eu vou lançar o desafio, convida pelo menos 10. Clica na pipazinha aí e vai convidando pelo menos aí 10 pessoas nessa noite. Eu estou convidando também alguns, convidei os meus 10 e já mandei. Depois que você convidar aí no Instagram, você coloca pra mim, já mandei pros meus 10. Hoje é 10, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Um grande abraço para você aí do Rio Grande do Sul, tchê! Um grande abraço para você aí do Maranhão, um abraço para você também aí da Bahia, abraço para você aí também do Paraná, abraço para você aí de Santa Catarina, um grande abraço para você aí também do Piauí, do Ceará. Olha só quanta gente de tudo que é canto tá vindo aí. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Coloca para mim aí então, já se você já convidou pelo menos 10, você que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook, marque, já compartilha essa live. Se você já compartilhou a live dessa noite, já escreva aí live compartilhada. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Aqui Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. Eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre emoções perdidas. Emoções perdidas. E eu queria começar a live de hoje com um pensamento incrível de Elizabeth Gilbert. E olha só que pensamento incrível que eu queria compartilhar com você nessa noite. E ela diz assim: suas emoções são escravas dos seus pensamentos. E você é escravo de suas emoções. Vamos repetir então esse pensamento, essa frase? Frase de Elizabeth Gilbert. E a frase é a seguinte, ou o pensamento é o seguinte: suas emoções são escravas dos seus pensamentos. E você é escravo das suas emoções. Forte isso, não é verdade? Quando a gente olha para isso, vale a pena a gente relembrar algo muito importante que a gente já falou aqui várias vezes. Tudo tem uma origem. Nós somos fruto, ou aquilo que nós nos tornamos é fruto da origem pela qual nós surgimos. Quer seja ela desde o útero materno, quer seja ela lá grudadinho pelo cordão umbilical, ou quer seja ela pós-nascimento. Todo tem uma origem. E é interessante que quando a gente olha para isso, a ciência já comprovou que 90% das nossas doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, elas nascem aqui dentro da sua mente. Então, quando você olha para um pensamento como esse, dessa autora aqui, suas emoções são escravas dos seus pensamentos. E você é escravo das suas emoções. Quando a gente olha para essa questão, vale a pena a gente lembrar que essa mente aqui é uma terra riquíssima, é uma terra incrível, tudo que você planta dentro dela floresce. Ou seja, tudo que você colocar aqui, tanto para o bem como para o mal, vai expandir. Tudo que você foca, expande.
E na live de hoje a gente quer falar então sobre emoções perdidas. E afinal de contas, Oriel, o que é isso? O que eu estou querendo falar com isso, né? Emoções perdidas. O que está por trás do tema então dessa noite? Quando a gente olha para uma questão como essa, hoje na realidade a gente vai em busca das emoções perdidas, né? A gente precisamos parar, ou melhor, um pouquinho e pensar que muitos momentos da trajetória da nossa vida a gente acaba mascarando, a gente acaba escondendo, a gente acaba camuflando as nossas emoções. E isso é incrível, né? A gente acaba então camuflando, principalmente aquelas emoções que a gente menos aceita, aquelas emoções que a gente não quer que seja perto da gente, mas elas continuam. Então você pode ter uma emoção de zanga, de raiva, uma emoção de inveja, uma emoção de frustração, e você acaba contornando, passando a borracha em cima e jogando para baixo do tapete. E qual que é o resultado por trás de tudo isso e o perigo, né, em relação a essa situação? O que isso pode prejudicar na sua saúde emocional? Então guarde muito bem o que a gente acabou de falar aqui. Suas emoções são escravas de seus pensamentos e você se torna escravo das suas emoções. Então pense em algumas partes muito importantes do nosso cérebro. O aterro sanitário, que eu carinhosamente chamo, que é o nosso inconsciente, ou alguns chamam de subconsciente. O seu córtex pré-frontal, que fica atrás da testa, que é a sede dos nossos pensamentos. O córtex cingulado anterior, que é na parte mediana do nosso cérebro, que ele freia as nossas emoções, e eu poderia falar de vários outros. Mas imagine então, unindo esses três, eles são unidos por algo muito forte, que é os pensamentos totalmente descontrolados. Pensamentos que têm livre acesso à sede do seu córtex pré-frontal, ou seja, a sede dos teus pensamentos. Atrás, né, aqui da sua testa, você encontra o córtex pré-frontal. Mas ao longo de uma vida inteira, uma grande quantidade de pessoas acabam passando por situações muito complicadas e eles são despejados, caminhões de lixo, né? Caminhões de lixo são jogados em cima dessa pessoa. Mas que tipo de caminhão de lixo? Emoções negativas de uma vida inteira. Completamente uma vida inteira. E aí quando você olha para essa situação, imagine uma avenida, uma grande avenida. E se você conhece aí algumas grandes cidades, você sabe que existem avenidas que têm 5, 6, 7, 8 pistas. Então você imagine, se você é de uma cidade aí do interior, pode ser que você nunca viu isso, mas se você é de uma cidade ou já viajou para alguma cidade grande, que a gente chama assim, né, uma capital, você encontra uma pista, né, uma rodovia, uma avenida com 5 pistas, 4 pistas, até 8 pistas às vezes. E eu queria que você imaginasse uma grande avenida que liga o seu córtex pré-frontal, ou seja, aqui atrás da sua testa, até o seu subconsciente, até o seu inconsciente. E ela tem uma grande facilidade de trazer uma grande quantidade de informações, e o pior de tudo, são informações que elas vêm com grande impacto, com grande força. Então imagine, está saindo lá do seu aterro sanitário, do seu interior, uma grande quantidade. Como a ciência fala que a gente tem entre 40 a 70, alguns estudos falam de 80 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos, significa que você não está tendo uma linha de pensamentos. Você está pensando a todo instante, a todo momento você está pensando. Só que grande parte desses pensamentos são pensamentos negativos. Agora, se você tem uma avenida com uma grande quantidade de pistas que estão trazendo, você está tendo um grande acúmulo de coisas ruins. O teu córtex cingulado anterior, que seria na parte mediana do cérebro, que seria o freio das emoções, não está freando nada. Você já andou em uma bicicleta alguma vez na sua vida sem freio?
Coloque aí nos comentários se você em algum momento já andou sem freio, ou numa bicicleta, ou numa moto, ou num carro. Eu já passei por essa experiência de derreter um tênis, né? Tentando frear, porque o freio era ruim de uma bicicleta naquela época, nem sei se existe ainda. Bom, para vender acredito que não, né? Mas assim, usadas, né? Provavelmente existe. Era uma Caloi 10, uma bicicleta de corrida, né? E o freio dela era ruim demais. E eu me acidentei com essa bicicleta. Não foi por causa do freio, quer dizer, foi por causa do freio, porque o freio falhou também. E aí eu acabei tirando tudo que deu e acabei batendo num carro. Então, muito complicado. Eu muitas vezes gastei o tênis, né, tentando frear aí a roda daquela bicicleta. E agora imagine se você tem uma grande quantidade de pensamentos negativos que eles estão vindo do teu inconsciente e ele não tem freio. Aí ele estoura no seu córtex pré-frontal. O córtex cingulado anterior não freia, não regula as emoções, consequentemente você passa por sérios problemas. E se você não está conseguindo controlar os teus pensamentos, frear os teus pensamentos, você precisa assistir uma live que se chama Como Curar um Cérebro Traumatizado. E é interessante quando você olha para essa situação, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com congelamento emocional. E tem a ver exatamente com o título que eu coloquei nessa live, que são emoções perdidas. Uma grande quantidade de emoções, elas são perdidas, principalmente quando você não teve o direito de você demonstrar as suas emoções. Principalmente se você foi filha ou filho de um pai que era cruel, batia muito, ou uma mãe que batia muito e exigia que você calasse a boca, engole o choro. E tem pais... Eu acredito que hoje em dia, talvez não, pode ser que ainda existam, mas pais que chegavam a tampar a boca dos filhos, não permitindo o filho expor as suas emoções. Agora imagine, você acabou de levar aí umas belas de umas cintadas, ou uma bela de uma varada, ou uma chinelada, ou um arreio nas costas, ou chicote, ou um pedaço de madeira, ou o que mais? Um tapa, né? Porque muitos acabavam batendo com a mão mesmo. E você não tinha o direito de você expor as suas emoções. Já imaginou isso? Não tinha o direito de expor as emoções. Isso é algo muito complexo e muito triste, porque se você não expunha as emoções, você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, você que está aí no Instagram, se você foi privado de emoções, significa que essas emoções elas foram para algum lugar. Porque você teve emoções de tristeza, você teve emoção de raiva, e se você tinha que engolir o choro, para onde foram essas emoções? Onde elas foram parar? E quando as emoções elas desaparecem, a grande pergunta é para onde elas vão? E a gente poderia imaginar assim que elas ficam enterradas, que elas são raptadas, que elas são mascaradas, que elas são disfarçadas. O que afinal de contas esses termos realmente eles significam? Para onde elas foram? Nós não podemos dizer assim com certeza, mas nós vamos imaginar que as suas emoções perdidas, elas foram bloqueadas, elas foram congeladas. Quando você é uma criança que você não pode expor as suas emoções e você congela essas emoções se perdem, você acaba crescendo um adulto reativo. E o que é um adulto reativo? Um adulto reativo é uma pessoa que ele teme emoções. Ele não expressa emoções. Ele tem medo de emoções. Ele acha que expressar as suas emoções é sinal de fraqueza. Então, ele foge disso. E quer ver um exemplo clássico disso? É uma pessoa que ela foge das emoções e quando ela foge das emoções e ela se torna um adulto reativo, ela tem muita dificuldade para expor emoções no sentido assim, eu amo você, ser uma pessoa carinhosa. Então, se você é casado com um marido que ele não é carinhoso, ou com uma mulher que não é carinhosa, tanto em palavras como em atos, é porque esse adulto foi uma criança que não pôde expor emoções. Talvez criado por uma família complexa, criada por uma família que exigia que a pessoa não liberasse emoções, ou era uma família totalmente fria, que não demonstrava também amor e carinho para essa criança, e ele cresceu, e essa criança cresceu, e pode ser que seja você. Pode ser que você tenha essa debilidade, essa dificuldade de expor as tuas emoções, expor o teu amor em palavras ou em atos. E aí,
quando essa pessoa casa, se o seu cônjuge foi uma pessoa e ela foi criada em um ambiente saudável, um ambiente que o pai tocava no colo, dava beijo na bochecha, dizia que amava, a mãe fazia a mesma coisa, e essa criança, quando ela teve que ser penalizada, ou apanhou, ela teve o direito de chorar, pelo menos por um período de tempo, porque senão se transforma em arma contra os pais, e o tempo inteiro, sempre ela tendo a sensação de que ela era amada, que ela era bem-vinda, ela cresceu entendendo que emoções são saudáveis, que emoções são positivas, que emoções são boas e que emoções precisam ser declaradas e reveladas para o mundo. Pelo contrário, a outra pessoa foi criada em um ambiente que, de repente, o pai, ele chegava e dizia assim, tá chorando por quê, rapaz? Homem não chora! Entendeu? E aí, essa criança cresceu e com muita debilidade e dificuldade, passou por bloqueios, por traumas na sua primeira infância, na sua adolescência. E essa criança agora, ela vem para dentro de um casamento e ela não consegue expor. E o que existe de mulheres e o que existe de homens que passam um quadro terrível relacionado a isso. Porque se você é uma pessoa que você gosta de conversar no relacionamento, se você é uma pessoa que gosta de expor as suas emoções, se você é uma pessoa que gosta de ser paparicada, beijado, abraçado, e o outro ou a outra não corresponde, com o passar dos tempos vai começar a gerar atritos. Mas tudo isso é reflexo de emoções perdidas, tudo isso é reflexo de emoções que foram congeladas, de emoções que foram bloqueadas. E essas emoções ausentes, elas acabam diferindo de outras emoções, porque não realizam o seu potencial. Ou seja, o potencial pelo qual elas existem, elas não são exploradas. Então, se você ou o cônjuge se tornou uma pessoa totalmente reativa, faz com que quando você tem um conflito familiar, você foge, ou ele foge, ou você foge. Você não quer discutir a DR, você não quer falar sobre a situação. Então, em vez de um diálogo, você tem um monólogo. E os conflitos vão aumentando. Ou você vai viver uma vida miserável ao lado dessa pessoa, ou esse casamento vai terminar. E é muito triste isso, não é verdade? Mas é o que acontece. As pessoas fogem de uma conversa amigável, de um relacionamento. Afinal, vocês estão vivendo, são marido e mulher, e agora vocês então são um casal, e agora vocês então estão tendo um conflito e vocês não podem conversar. Então elas diferem uma das outras, porque não acabam realizando o potencial pelo qual elas existem. E nossas emoções perdidas, elas falham naquilo que elas deveriam fazer. E elas não estimulam a ação, elas ficam paralisadas, elas não encontram a expressão natural, ou mesmo se tornam disponíveis para a nossa mente consciente. Então ela fica como se ela ficasse abstrata. Está conseguindo entender? Ela cai no seu inconsciente, no teu aterro sanitário, lá no lixão, e ela fica perdida lá. E quando ela fica perdida lá, o que isso pode contribuir para a tua vida? Porque uma vida inteira, então imagine comigo agora, a gente falou de pais que criaram os filhos com muito pulso firme. A gente falou agora também de relacionamentos que são relacionamentos ácidos, narcisistas, maridos manipuladores, mulheres manipuladores, pessoas que maltratam, que machucam, que pisam, pessoas que mostram a porta da casa e dizem assim, essa aqui é a serventia da casa, não tá feliz, cai fora, não tá feliz, pega tuas coisas e some. Quando você olha para esse tipo de situação e você se torna refém desse tipo de coisa, porque você ama essa pessoa, ou porque você não tem para onde ir, ou porque você foi pego de surpresa, você entra num quadro muito complexo, um quadro muito terrível, e você começa a congelar, você começa a ter emoções que começam a se perder. E você começa a ter muita debilidade, muita dificuldade. E é terrível isso, porque fica como se ficasse num stand-by. Uma emoção que foi congelada, uma emoção que não foi colocada para fora. Pessoas que não conseguem dizer a palavra eu te amo são pessoas que não receberam isso, entendeu? São pessoas que tiveram muita debilidade. Eu fui criado por pais que eu não lembro do meu pai falando para mim eu te amo quando eu era criança. Não sei se a minha irmã que está aí na live lembra, ou minhas irmãs. Eu não lembro da minha mãe falando isso na minha juventude, vamos dizer assim, na adolescência.
Meu pai sempre deu tudo que era necessário. Eu lembro sim do meu pai me rolando na grama, brincando, me colocando nas costas, me colocando em cima dele, mas eu não lembro de ouvir a palavra eu te amo. Consequentemente, o tempo foi passando e quando eu comecei a entender algumas coisas e passar por um processo de transformação, eu comecei a ajudar os meus pais. Meu pai morreu falando eu te amo. Na véspera da morte do meu pai, eu conversei com ele. E tarde da noite, perto das 11 horas da noite, no outro dia, meu pai faleceu. Hoje eu converso com a minha mãe todas as noites, pelo menos por 1 hora. E no final da nossa conversa a gente ora junto. E a gente não se cansa de falar um para o outro. E ela não se cansa de falar, eu te amo. E quando você cresce nunca ouvindo essa palavra, que você não amava e é demonstrado, você se bloqueia. Ou você pode ter um bloqueio relacionado ao passado, que vem dos cuidadores dos pais, ou um bloqueio que tem a ver com decepção amorosa. E aí você se fecha para a vida e você não consegue expor. E em vez disso, quando você pensa em emoções paralisadas, emoções congeladas, emoções que se perderam dentro de você, em vez disso, eles podem permanecer com outros impulsos físicos que são frustrados. Então, em vez de lhe dar um impulso que vai contribuir para a tua saúde emocional, para a tua qualidade de vida, para um bom relacionamento, ele começa a gerar impulsos que são negativos, impulsos que são frustrados, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, sentimento de que você não é amado, que você pode criar uma crença do desamor, sentimento de que você nasceu para sofrer, sentimento agora que vai virar uma crença muito forte dentro de você, que você tem dedo podre para relacionamento, que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai ser nada na vida, que você nunca vai ser ninguém na vida. Você consegue entender? Então, eles acabam gerando impulsos que são frustrados, impulsos emocionais bloqueados, impulsos que podem acumular-se dentro de nós e vai enchendo e acumulando no fundo do nosso corpo. Nossas emoções perdidas podem ser bloqueadas como potenciais fracassos, potenciais fracassados. E está tudo dentro do nosso inconsciente. E a sua carga não gasta parcialmente, ou seja, ela está congelada, ela está então perdida dentro de você, ela vai começar a gerar algo muito forte dentro de você que se chama estresse. E você já viu aqui, se não viu, a gente tem pelo menos 2 lives gravadas falando diretamente do estresse. E o perigo que existe, né, quando você não administra essa energia chamada estresse. Então agora imagine, todos nós ao longo de uma vida, desde o útero materno até a vida adulta, até a terceira idade, somos acumuladores de lixo emocional. Pessoas narcisistas, pessoas que são vampiros emocionais, pessoas derrotistas, pessoas pessimistas, que tem uma carga negativa muito forte contra nós e você vai acumulando. Principalmente quando você não sabe dizer não. As pessoas sobem em cima de você, aproveitam-se da sua bondade. Por muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa que não sabia dizer não. E por muitas vezes as pessoas se aproveitaram da minha bondade. Até o dia que eu entendi que se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter saúde emocional, você tem que aprender a dizer não. E se você é uma pessoa assim que não consegue dizer não, assista a live O Poder de Dizer Não. Essa live é libertadora. Ela ensina como que você diz não e você se livra de um monte de gente que é parasita. Um monte de gente aí que é vampiro emocional, narcisista, que fica se aproveitando, manipulando você. Então, quando você olha para esse ponto, todo esse acúmulo de emoções que estão perdidas dentro de você começam a trazer uma energia negativa, começam a trazer uma grande carga de estresse. Emoções congeladas podem deixar para trás os sentimentos que as acompanharam. Então, ela congelou e ela deixa para trás. Esses sentimentos, por sua vez, eles podem persistir na nossa mente. Então, você congelou, mas ele fica na tua mente. E pode ser uma emoção de raiva, uma emoção de ódio, uma emoção terrível dentro de você que foi congelada. O que dizer de pais que acalentaram em seu coração, pais não, filhos, que acalentaram no seu coração o dia que crescessem iam arrebentar os pais. Ou o pai principalmente. Os maiores bloqueios que são causados pelo pai.
ou seja, o sexo masculino, né? A paternidade, aí o pai. E essas emoções, elas ficam acumuladas, elas ficam pressionando muito forte, de uma maneira silenciosa dentro de você, por sua expressão em nossas fantasias, sonhos, gostos musicais e explosões repentinas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essas emoções perdidas ficam dentro de você, elas trazem uma energia negativa constante e um acúmulo muito forte e aumento de estresse dentro de você, e silenciosamente ela começa a pressionar e manipular você. Olha que incrível, gente. E aonde ela vai pegar? Ela vai pegar exatamente nas tuas fantasias, naquilo que você fantasia. Ela vai pegar nos teus sonhos. Então você começa a ter sonhos que você não consegue entender de onde vêm, uns sonhos loucos, malucos, terríveis, sanguinários às vezes. E da onde está vendo essa desgraça? Não estou assistindo filme de terror, não estou assistindo porcaria nenhuma. Por que eu sonhei com um negócio desse? São emoções reprimidas, emoções escondidas, emoções que ficaram para trás, emoções que ficaram congeladas e agora elas começam a levantar e têm um poder altamente tóxico e destrutivo. E ela vai mexer aqui com os teus sonhos, ela mexe com o gosto musical e ela também traz explosões repentinas. Você já parou para pensar que em alguns momentos está tudo bem aí em casa e de repente você explode do nada? Já aconteceu isso com você? E depois você se arrepende? Puxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu acabei jogando, né, essa situação aí no ventilador? São explosões repentinas que acontecem, mas é um campo solitário que está acontecendo dentro de você de forma escondida. Emoções escondidas, emoções que foram reprimidas, emoções que foram congeladas. São emoções que estão se levantando de dentro do teu aterro sanitário, ou seja, do teu inconsciente, que estão danificando a sua saúde emocional. É forte isso, não é verdade? É incrível. Você está conseguindo entender o poder destrutivo de emoções perdidas? Então, o que você precisa lembrar? Lembre-se que os sentimentos, eles são acompanhamentos mentais das emoções. Lembra que eu sempre falo para você aqui, os nossos pensamentos, eles dão vida, ou seja, eles geram sentimentos. Os sentimentos alteram os nossos comportamentos, e aí mexe na questão das emoções, e tem um poder muito grande para mexer também na nossa saúde fisiológica. Pensamentos estão dando vida a sentimentos. Então eu sempre disse para você que o mais perigoso de tudo isso não é o pensamento. O pensamento é complicado porque ele está te maltratando, ele está indo e voltando. Lembra da técnica da caneta que eu te falei? Ou seja, com o passar do tempo ele vai te machucar de um jeito terrível. Mas está vindo de uma forma silenciosa, te pressionando, e ele começa agora a dar vida, ele começa a gerar dentro de você coisas que você não imaginava. E vai chegar momentos em que você pode ter uma explosão repentina que você nem imaginava que isso ia acontecer. Já aconteceu isso com você e você se arrependeu? Tá aí a explicação. E esses traços mentais, nossos sentimentos, eles podem nos ajudar a saber onde procurar as emoções ocultas. Lembra que eu falei para você que tudo tem uma origem? Então você precisa pegar um papelzinho e caneta e começar a analisar. Que tipo de sentimento eu estou tendo? Quando eu penso isso, o que acontece comigo? E aí você começa a escrever num papel. E esses traços mentais, ou seja, nossos sentimentos, o que está acontecendo com a gente, ele vai nos ajudar a você procurar emoções ocultas. Muitas pessoas acabam dizendo, mas Uriel, é tão complicado descobrir a origem. Não é, gente. Você precisa fazer perguntas. Você precisa colocar um papel e caneta e começar a escrever. É fazer lição de casa. Grande parte das doenças que nós temos, 90% são doenças psicossomáticas. Significa, então, que eu estou olhando para uma situação como essa, agora eu preciso parar e pensar, mas por que eu estou tendo esse sintoma? Eu não tinha esse negócio na minha vida, por que eu estou tendo? Então você precisa fazer perguntas. Nós estamos diante de emoções que se perderam, emoções perdidas, emoções ocultas. Então esses traços mentais, nossos sentimentos, eles podem nos ajudar a saber onde procurar as emoções ocultas. Então se você tem algo
que está te incomodando, que pode ser uma doença que aparentemente é incurável, que poderia ter sido curado já há um determinado tempo, mais rápido do que você imagina, e ela continua persistindo, ela pode sim ser de origem emocional. E pelo fato de ser de origem emocional, você precisa descobrir a causa, você precisa descobrir a origem, você precisa descobrir a raiz. E como que você faz isso? Perguntas. Cada vez que você está tendo um pensamento que ele está te maltratando, está te machucando, qual é o sentimento que ele gera? Quando ele gera esse sentimento, qual é o comportamento que ele altera? Para onde ele vai? Ele ataca as minhas emoções? Eu tenho vontade de pular no pescoço de alguém? Eu tenho vontade de me cortar? Eu tenho vontade de me matar? Eu tenho vontade de me machucar? Não, ele não altera o comportamento, ele não mexe nas emoções, mas ele ataca o meu fisiológico, ou seja, ele me dá taquicardia, ele aumenta a minha pressão arterial, ele me maltrata, ele me machuca. Você está conseguindo entender? Então, quando você olha para essa cena, lembre-se, procurar as suas emoções ocultas. O traço que você precisa entender está relacionado aos nossos sentimentos. Pense em seus padrões emocionais. Além de você fazer perguntas para você, converse com amigos de confiança, com pessoas que você realmente pode confiar e você pode abrir o coração e dizer: me ajuda, tenta me ajudar, o que está acontecendo comigo? Mas tem que ser alguém de confiança. Concentre-se em sentimentos que são dolorosamente familiares, porque se existem traumas e bloqueios e dores, a maioria deles estão dentro do círculo familiar. A família tem um poder incrível para nos machucar, não é verdade? Que dizer de cônjuge, né? O maridão aí, né? Quantas vezes ele te machucou? Quantas vezes ele falou palavras para você que foram palavras terríveis? Talvez a esposa, né? Você homem aí que está me assistindo, quantas vezes talvez essa mulher falou coisas que você jamais imaginaria que sairiam dos lábios dela? Ou os próprios filhos. O poder tóxico que os filhos têm para nos machucar, para nos maltratar. Se eles soubessem o valor que eles têm para cada um de nós. Mas eles têm um poder tão grande, às vezes, para nos machucar, para nos destruir. Então, concentre também os seus sentimentos em sentimentos dolorosos, familiares, mas que não fazem nenhum sentido, ou seja, está doendo, mas não faz sentido, isso já foi resolvido, isso já foi perdoado, por que isso está doendo ainda? Então você precisa investigar o significado desses sentimentos recorrentes. Lembra que eu falei da avenida dentro da sua mente, ou seja, que está vindo do aterro sanitário, estourando no córtex pré-frontal? Que poder, que autoridade, quem deu autoridade para esse negócio estar indo e voltando dentro de mim? Quem deu autoridade para esse negócio estar indo e voltando para me machucar? Então, investigar o significado desses sentimentos recorrentes. Então, ele está voltando, papel e caneta na mão. Caramba, eu estou pensando de novo isso. É o mesmo pensamento. Diariamente ele vem, ou semanalmente ele vem, ou a cada 15 dias. E aí você começa a pensar, mas de onde está surgindo essa porcaria? Da onde ele está vindo? E às vezes você está no chuveiro tomando banho e você começa a se entristecer, tem vontade de chorar, tem vontade de morrer, tem vontade de fugir, de sumir. Não é isso que acontece? Está numa festa de casamento, está em algum lugar de felicidade e você está morrendo por dentro. Mas estava tudo bem. Surgiu da onde? Surgiu lá do aterro sanitário, de dentro de você. E é um sentimento recorrente. A Marilda colocou aqui no Instagram: eu já consegui encher um caderninho de perguntas para mim mesmo, parabéns. Pode ser que muitas das perguntas não tenham respostas ainda, mas você coloca. Por que eu estou sentindo isso? Da onde está vindo isso? Aonde ele mexe comigo? Como que altera o meu comportamento? Eu tenho vontade de ir contra os outros ou contra mim? Qual parte do meu corpo é atacada no sistema fisiológico? Aí você começa a responder essas perguntas, elas começam a transformar a sua história. Exatamente, Paula. É um círculo vicioso ainda, porque está indo e está voltando. Então, quando você investiga esses sentimentos recorrentes, é um lugar promissor para você procurar emoções que são perdidas. Quantas emoções perdidas que nós temos? Momentos em que você passou por um trauma, por uma situação terrível, que pode ser até a morte de alguém, e você literalmente engoliu o choro. Ou alguém que apontou o dedo na cara sua e disse: você não presta, você não tem valor, maldito dia que te conheci, você não presta para nada, e você engoliu aquele choro. Ou uma pessoa produziu uma dor tremenda contra você. Ela de repente foi infiel, ou ela de repente te envergonhou, ou ela de repente falou de você, ou ela te envergonhou publicamente, você se trancou com aquilo e congelou essa emoção, e essa emoção se perdeu. E ela se acha o direito de estar indo e voltando.
Então, quando você olha para isso, o significado desses sentimentos, investigar, né? O significado desses sentimentos recorrentes é o primeiro passo para você começar então, a procurar emoções que se perderam dentro de você. E vai começar a descongelar emoções. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo chorar. Você conhece gente assim que não chora? É a pior desgraça que essa pessoa está fazendo. Deus colocou duas válvulas de escape que são os seus dois olhos. E tem o seu canal da lágrima para chorar. E você está se travando, você está segurando. Não, eu sou forte, eu não vou chorar. Chora! Essa é uma das maneiras de você eliminar emoções negativas, é jogar para fora. Ah, mas é um sinal de fraqueza. Porque colocaram na tua cabeça que o sinal de fraqueza é nada. Homem chora sim, se você é homem tem essa situação que tem, né, carregado com você, pode chorar, meu filho. Chore. É normal passar por uma fase e os nossos sentimentos e as nossas emoções elas oscilam. Elas estão constantemente oscilando. É natural, é normal isso. Nem sempre saberemos ao certo o que está se passando dentro de nós. Agora imagine, você nunca aprendeu isso na escola, nunca ninguém te ensinou, ninguém fala sobre isso. E já imaginou se lá na infância, lá na segunda série, terceira série, lá no quarto do fundamental, as pessoas ensinassem isso pra gente, como ensinam matemática, trigonometria e tantas outras coisas mais, equação. Já imaginou? Então que fosse no ensino médio, pegar um adolescente, que é uma das fases mais terríveis que existe. A gente luta com monstros dentro de nós, não é verdade? Alguns adolescentes tiram de letra, passam tranquilos. Outros vivem um inferno, um pesadelo na vida deles. Pobrezinhos não se entendem o que está acontecendo com ele, uma série de mudanças no corpo, uma série de mudanças emocionais, as crenças destrutivas, né, sendo ali cada vez mais fortes, tentando machucar. Aí quando você olha para isso, aí você começa a ver quantas crianças juvenis, adolescentes com quadros terríveis de estados depressivos e estados de ansiedade. E você viu que eu falei estados, porque eles podem ser alterados. Mas para muita gente, não. Você é ansioso, rapaz. Você vai morrer com isso. Ó, você está com 12 anos e já tem ansiedade, já era para você. O teu futuro é depressão e a morte. Já imaginou? Não, está em estado. E não tinha essa porcaria, de onde surgiu? Como que começou? Entendeu? Tudo tem uma origem. Tudo tem uma raiz. Então a gente oscila essas emoções. A gente não sabe ao certo o que se passa dentro de nós, porque ninguém ensina. Quando você começa a ficar desequilibrado emocionalmente, por causa de uma infidelidade conjugal, por causa de ficou desempregado, por causa de finanças, por causa de, sei lá, de crise, de briga dentro da família, e você entra nesse quadro e você começa a ficar muito mal, mas muito mal, num estado de ansiedade ou num estado depressivo muito forte, e você vai buscar ajuda e você se encontra com uma pessoa, ela olha nos teus olhos, pergunta o que você está sentindo. Aí você fala, estou assim, 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 ele pega um papel e ele prescreve um medicamento para você. Medicamentos, que eu não vou nem citar os nomes aqui por uma questão de ética, mas se você ler a bula desses medicamentos, você jamais tomaria. Tem medicamentos que são receitados para a ansiedade, que eles potencializam, para você ter uma ideia, pensamentos de suicídio. Já imaginou isso? Então, quando você vai tratar de uma coisa, que na realidade você está tratando não a doença, mas está tratando o sintoma, e vai viver uma vida inteira tratando o sintoma. É muito mais fácil, né? Então você vem consultar comigo, eu prescrevo um medicamento para você e digo assim, vai lá onde derruba cavalo. Aí você fica dopado. Fica dopada. Por quê? Porque é muito mais fácil do que eu gastar um tempo com você. E aí, a gente passa por isso. E como a gente não se entende, não sabe o que acontece dentro da gente, a gente acaba tratando sintomas uma vida inteira. E você já me ouviu falar muitas vezes aqui sobre algo que para mim chama muito atenção. Que é um exemplo clássico que eu dou, que é a dor na cabeça. Você está com dor de cabeça, você vai lá e toma uma pílula. E a dor de cabeça, 90% das vezes, vai embora. Outras vezes não vai, né? Você toma um derruba-leão lá e às vezes continua doendo. Mas vamos imaginar que resolveu o sintoma, parou a dor de cabeça. Agora, a grande pergunta que Uriel Pedroso faz é qual é a origem da dor de cabeça? Da onde ela veio? Da onde ela surgiu? O que está por trás dela? Pode ser estomacal, pode ser do sistema nervoso, pode ser por causa de insônia, pode ser por desidratação, pode ser estomacal. Só aqui eu levantei 5 e poderia ter tantas outras. Pode estar relacionada à coluna. E aí?
Aí eu vou lá e tomo um comprimidinho e resolveu o meu problema. Não, resolveu o sintoma, mas a dor vai voltar. E quando você pensa em dor emocional, se você passa uma vida inteira tratando sintomas, ela vai voltar. Ela acha que é o dono seu. O seu estado que você está vivendo é dono seu, vai voltar. E você quer isso para a tua vida? Você quer que essa desgraça que vive dentro de você, esses fantasmas emocionais que vivem dentro de você, esses parasitas, eles continuem vivendo dentro de você, indo e voltando, desgraçando a sua existência, desgraçando a sua saúde emocional? Nós vivemos esse momento de indecisões, e é verdade. Quanta coisa de indecisão, emoções que estão oscilando, tragédia para tudo que é lado, e não tem como a gente não ser afetado. Você pode até ser afetado, mas você não pode ser infectado. E agora eu não falo necessariamente dessa coisa que está destruindo muitas vidas. Eu estou falando de infectar a sua mente. Principalmente acreditando e trabalhando a sua mente que você tem saúde. Que as tuas células se renovam a cada segundo e que você é saudável. Porque senão você vai para um quadro perigoso. A ciência diz tudo que você foca expande, outro é a Bíblia, que diz assim como você imagina vai ser. Então, quanta gente que eu conheço dos grupos de ansiedade e depressão que pegaram a doença e alguns até morreram, porque essas pessoas viveram um quadro ansioso muito forte, acreditando que elas seriam as próximas vítimas. E elas foram. Mas a gente tem que ter em mente algo muito forte. Uma hora, tudo vai passar. Uma hora, tudo vai estar no seu devido lugar. Quando a gente olha para essa questão de emoção perdida e a gente olha para a questão de congelamento, o que você precisa fazer? Mas antes de eu falar sobre isso aqui, para a gente ir para a parte final, se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, você que está no Instagram, use o balãozinho, o pontinho de interrogação e já mande a sua pergunta para você não esquecer. Ou se ela aparecer, mande por aí, não mande pelo chat aí, que ela vai se perder. Você do Facebook, a mesma coisa. Tem um balãozinho aí, né, que é o de comentários, você comenta. Eu não sei se ele acho que ele não deve ser igual ao do Instagram, ele vai acabar entrando aí no chat, né? E aí eu vou tentar achar se você tiver alguma pergunta, tá bom? Então, depois de tudo que eu falei, existem emoções perdidas, agora eu preciso começar a investigar, e a partir do momento que eu começo a investigar e essa ameaça ela é sinalizada, o cérebro ele começa a implantar certas ações de lutar, ou fugir, ou congelar. Às vezes ele passa por todas elas e outras vezes apenas escolhe uma. E a pior delas é quando você congela. Até melhor às vezes fugir do que congelar. Com base então nas adaptações que têm a maior probabilidade de mantê-lo seguro, ou seja, protegê-lo inclusive da morte, normalmente o que é implantado é o que funcionou no passado. Então agora eu vou entrar em um terreno que vai envolver aí a sua infância, ou que vai envolver o seu passado, mesmo na vida adulta. Para a maioria dos sobreviventes de traumas infantis, o congelamento é a implantação padrão porque funciona. Então as emoções foram reprimidas. Lembra do exemplo que eu dei? Levou lá uma varada, uma cintada, uma paulada, sei lá, e a pessoa diz, cala a boca, engole o choro. E você não teve a oportunidade de expor as suas emoções, que eram emoções de tristeza, emoções de dor, emoções de raiva por aquilo que a pessoa havia feito contra você, você congelou. Isso grava no seu interior, isso grava na sua mente. Quando você na vida adulta, você passa por traumas, por bloqueios, por lutas, o teu cérebro busca dentro de você uma defesa, que deveria ser lutar, fugir, ou vai pegar o congelar, porque foi algo que funcionou no passado. Tá conseguindo entender? Então, quando criança, muitas vezes você não consegue fugir. Como criança, muitas vezes você não consegue lutar contra aquilo que está te fazendo mal. E aí você congela. E naquele momento é a decisão mais ideal que poderia existir. Só que isso ficou dentro do teu consciente. E por ficar dentro do teu consciente, então ele vai trazer à tona de novo, mas de uma forma inconsciente. Ele está dentro de você, mas ele volta para você de forma inconsciente. Por isso que ele te perturba.
Ele vem de forma inconsciente, ele te maltrata, ele te machuca, é uma emoção que está te ferindo e você não sabe por quê. Já se pegou assim? De você ficar angustiada, de você ficar triste, de você ficar numa situação muito complicada e você não entender por quê? Ou seja, é uma emoção perdida que ela está aflorando, ela está saindo do teu aterro sanitário, do teu inconsciente, ela está começando a vir e ela começa a ter um poder muito grande para te maltratar. E antes era um nível consciente, hoje é um nível inconsciente. O resultado da implantação crônica do sistema de resposta ao estresse é a ativação da resposta de congelamento. Então, na tentativa de proteger você do estresse, congela. Só que um dia isso vai voltar. Isso vai voltar e vai voltar forte. E conforme você vai, então, você saiu lá da infância, agora você passa pelos processos de maturação e você vai num processo de envelhecimento, você começa a usar essa adaptação em todos os domínios. Tudo. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, ela passa por uma crise que pode ser com o filho, ela passa por uma crise que pode ser com o marido, com a esposa, ele congela. E tem gente que fica louco porque a pessoa congela, não quer conversar, não quer saber, e ela se fecha. E é tão forte isso que às vezes casamentos estão sendo destruídos, casamentos estão chegando ao fim porque a pessoa não tem coragem de conversar, ela congela, ela foge. E é muito trágico isso. E a resposta de congelamento ela é poderosa e útil em situações que a mobilização não é ideal. E quando a ameaça é algo que pode prejudicá-lo fisicamente, ou seja, vai vir, pode te prejudicar de uma forma física, mas você se trava. Que é o caso que eu te falei aí do término de um casamento. A pessoa está olhando, o cônjuge diz, basta, chega, não quero mais, está louco, que inferno. E a pessoa está perdendo, mas ela não se abre. Ela não expõe a emoção. Ela é capaz de olhar para o outro e dizer assim, a pessoa diz, eu quero divórcio, não quero mais ficar com você e tal, e ela não consegue expor a emoção, ela diz, é uma decisão sua, você que sabe. Mas ela está morrendo por dentro. Está fazendo sentido para vocês? Ela está morrendo por dentro, infelizmente. Depende de como você encara as coisas. Infelizmente ou felizmente, de como que você encara as coisas. As emoções, elas são um gatilho muito forte, muito poderoso. Na verdade, a emoção, por exemplo, do medo, ela está frequentemente ligada ao sistema de resposta ao estresse. Sentado ali, lado a lado, quando você experimentou a dor física ou emocional no passado. Então, quando você teve uma dor física no passado ou uma dor emocional no passado, o medo, ele fica sentadinho do lado, porque ele acaba sendo então, ele acaba ficando ligado então a esse sistema de resposta ao estresse. Ele fica grudado, ele fica impregnado com você. E as emoções trazem gatilhos muito fortes. Portanto, o medo e suas sensações físicas relacionadas, juntamente com a dor física, acabam criando então um tipo de memória muscular que fica embutida ou ligada quando o seu cérebro categoriza ameaças. Então olha que incrível isso. Você tem tipo como uma memória muscular. Então ele vai demonstrar. Por isso que às vezes quando você está passando por uma crise, geralmente aqui você sente muita dor nessa região. Ela está ligada a uma dor muscular, mas ela é emocional. E você está enfrentando e passando por isso, mas ela é emocional. Você pode notar que você congela a ameaça emocional, ou melhor, você pode notar que congela quando a ameaça emocional está relacionada à perda de algo valioso. Esse valor pode ser o relacionamento, pode ser um animal de estimação que se foi roubado ou morreu, pode ser algo financeiro ou qualquer outra coisa a mais. E esse tipo de trauma, esse tipo de situação, ele leva a sentimentos de desestabilização com essa perda. Você perde o chão. E para onde você vai? O que você faz? E essa desestabilização, ela desencadeia o medo. Lembra que a gente fala aqui, abaixo da linha racional do nosso cérebro, você encontra duas amígdalas do tamanho de uma noz. E uma é responsável pelo medo e a outra pela ansiedade. Esse lugarzinho aí é a sede do medo.
Então aqui são potencializados o nosso medo. E a ansiedade que está aqui, ela é ansiedade benéfica. Ela te prepara para a luta ou para a fuga. E ela é uma ansiedade boa, mas ela se transforma. Existe a ansiedade maléfica, que é os transtornos de ansiedade. E o medo, ele serve para te proteger também. O medo de você chegar à ponta de um precipício, para você não cair, para você não desafiar a lei da gravidade, o controle que você tem. Só que com o passar dos tempos, essa grande quantidade de lixo que existe dentro de você, essa grande quantidade de lixo e traumas e bloqueios, faz com que esse medo ele fique super excitado. Então esse medo ele é potencializado. E quando ele é potencializado, ele traz assim grande dano para você. E causa essa desestabilização, ela vai desencadear um medo. E um medo muito forte que está vinculado ao sistema de resposta ao estresse. Então, na tentativa de te proteger contra o estresse, ele ativa, né, essa situação dentro de você. O resultado final é a implantação da resposta de congelamento. Então, em vez de lutar, em vez de fugir, eu travo, eu congelo, eu engulo essa situação. Então, a implantação agora da resposta de congelamento, o resultado final dela, no caso, como resposta automática, então, ao trauma, à ameaça específica. Então, percebe que é algo muito complexo, algo muito complicado mesmo. Eu cheguei na parte agora de responder perguntas. Aqui no Instagram, a Clemilda colocou: há 4 anos atrás, eu tive crise de ansiedade por presenciar briga da minha com o marido. Da sua mãe, é isso? Ou briga sua com o seu marido? Não, você presenciou, então, a briga de alguém com o seu marido. E para mim terminou no agora, não apareceu inteira aqui o seu questionamento, sua pergunta, não sei. Se você puder explicar, eu não entendi. Mas sim, a ansiedade ela pode ser desencadeada por conflito, né? Você vive um conflito ou presenciou um conflito, você pode potencializar e desestabilizar você de uma maneira complicada. Se eu não recebia, Marilda, né? Se eu não recebia quando criança a palavra eu te amo, e meus filhos recebem de mim a palavra eu te amo, por que eles não conseguem falar para mim a palavra eu te amo? Quando você olha para essa situação, tem que entender 2 coisas que andam juntos: palavras e ações. E as crianças, elas passam por fases. Se você pega, por exemplo, um adolescente que ele está numa fase da adolescência, dificilmente ele vai dizer eu te amo. Principalmente ele não vai querer ser visto em público com você. Então, se eu digo eu te amo para alguém, mas as minhas ações elas não acompanham, pode ser que cause bloqueio. E é algo reativo dentro dessa própria criança, porque ela vai olhar e ela vai dizer assim: o que adianta? Diz que me ama, um exemplo, mas me bate. Diz que me ama, mas me xinga. Diz que me ama, mas fala palavrão. Então, torna reativo. E faz com que cresça um adulto, se já é adulto, cresça um adulto frio, que vai ter muitas dificuldades para expor isso. Para resolver essa situação, a primeira situação é você... Para resolver, fica redundante, né? Para resolver essa situação, você precisa ir em busca da origem. O porquê que a palavra eu te amo, se está vindo de longa data, desde que eram crianças, por que ela não produziu um resultado agora positivo de volta do filho ou da filha? Aí provavelmente você vai descobrir que você falhou em alguma situação, e uma das coisas incríveis para a gente resolver isso se chama pedir perdão. Pedir perdão pelos erros do passado e fazer as pazes com o filho pelo passado. E dizer, né, reconhecer a tua parcela de culpa nessa situação e pedir perdão. E a partir de agora, mesmo se estiverem adultos, é a palavra eu te amo acompanhada dos atos, né? A pessoa começa a perceber isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui agora. A Paula disse: meu parceiro não gosta de conversar. E isto me incomoda. Ele não conversa com ninguém aqui em casa, nem com os filhos. Pois é. Algo muito complicado. E quando conversa, só sabe xingar, ignorante demais. Então, não sabe conversar, né?
Então a questão é o seguinte, o que você precisa identificar é, esse homem se tornou assim ou esse homem sempre foi assim? Porque muitas mulheres às vezes reclamam do marido e falam muito do marido, só que acabaram casando com o homem exatamente do jeito que ele era. Então eu lembro de um caso que eu tratei um tempo atrás, de um casal, que eu fui chamado para uma conversa, conflito, tiro para tudo que é lado, e a mulher dizia assim que ela não suportava o homem, porque o homem só sabia trabalhar e é caseiro, não quer sair para lugar nenhum. E tudo tem uma origem, né, gente? Eu fui conversando, até que, bingo, tirei de dentro dela mesmo. Uma das maiores virtudes que fez com que essa mulher fosse atraída a esse homem é porque ele era caseiro e ele só sabia do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Olha que coisa linda, né? Casou! E aí? Agora ela queria sair, ela queria festa e o maridão só queria casa e trabalho. Ele sempre foi assim. Então existem homens ou existem mulheres que eles não conseguiam expor as suas emoções. Lembra que eu falei lá no início da live? E ele nunca disse eu te amo para você. Aí você envelheceu junto com ele, agora você quer ouvir eu te amo. E esse cara não vai falar. Ou ele sempre foi daquele que não foi de conversar, e agora você quer conversar. Não vai acontecer. Só que tem que existir uma conversa franca e falar assim, amigão, você a vida inteira foi assim, mas eu não quero mais. Eu preciso que você mude, porque está ficando difícil. Então tem que ser sincero, né? Jogar limpo, conversar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Se tem mais alguma aqui. Se você no Instagram tem mais alguma pergunta, coloque aí, que é importante. Foi a Lu, acho que eu encontrei aqui. Uriel, me sinto bem. Que bom, fico feliz. Meu antidepressivo é 10 miligramas somente, mas às vezes tenho medo dos pensamentos voltarem. Mas aí eu oro e leio a Bíblia e faço os exercícios que você ensina e fico calma. De novo, por que isso acontece? Eu vou responder a tua pergunta, Lu, exatamente com o que você colocou dentro do seu texto. Às vezes tenho medo dos pensamentos voltarem. Tudo que a gente foca expande. Lembra disso? Se você está tendo medo, é porque você está focando nisso. Então, quando você faz a rotina noturna, você já coloca, eu tenho pensamentos saudáveis, eu tenho pensamentos positivos, eu tenho pensamentos de paz. E aí você coloca aquilo que você já conversou comigo no particular, que é o que mais te atingiu um tempo atrás. E aí você coloca algo positivo sobre aquela situação. E você começa a tirar o foco, tá entendendo, Lu? Porque enquanto você existir esse pensamento, a possibilidade de voltar, vai voltar, porque você está dando vida. Você está fortalecendo. E, consequentemente, ao fortalecer, você acaba, então, se tornando refém dessa situação. Espero que eu tenha respondido para você aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Fale agora ou se cale, porque nós vamos terminar a live dessa noite. Essa live foi uma live muito especial. A gente falou hoje aqui sobre emoções perdidas. Se você chegou agora nessa live, assista, vale a pena. Uma live muito interessante. Não sei se para você que assistiu aí foi tão gratificante como para mim foi. Encontrar um assunto tão interessante que chama atenção e o poder que está por trás disso. Então, se você chegou agora, assista essa live porque vale a pena. Não temos mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. É Rízia, é assim que fala, Rízia. Teria muitas perguntas porque parece que já vivi tudo que você falou hoje. Quem nunca, minha amiga? Piores momentos foram os que me faltaram o chão e me senti sozinha. Mas agora você não está mais sozinha. Agora você está em uma família. E nós estamos aqui para ajudar você. E quando você olha para tudo que passou, lembre de algo muito importante mesmo. O lugar mais seguro para se estar é onde o fogo já passou. O que você quer dizer com isso, Ariel? Se você pensa num lugar pegando fogo, o lugar mais seguro é aonde o fogo já passou. Por quê? Porque se o fogo já passou, significa que ele não vai voltar. Mas a gente está falando de saúde emocional. Por que constantemente isso volta?
O fogo já não passou? Passou. Só que a gente ainda tem focos de incêndio dentro de nós. Porque muitas vezes a gente não se perdoa. E sabe o que é o mais trágico e terrível de tudo? Existem coisas erradas que nós fizemos, sim, todos nós, em algum momento da vida. E pode ser que você não se perdoe por isso. Você precisa se perdoar se você quer viver. Mas há situações também de que os outros fazem coisas ruins contra nós e eles fazem a gente entender e acreditar que a gente é culpado disso. Então eles têm uma tendência muito grande de querer fazer você acreditar que o término de um relacionamento, por exemplo, é culpa sua e não da outra pessoa. Eu estava assistindo um vídeo aí de uma matéria e aí na matéria alguém defendia a ideia de que o cônjuge, né, ela traiu e agora ela justificava a traição dizendo que ela tinha motivos para trair, colocando a culpa em cima do seu parceiro. É certo que numa crise conjugal ou num término de relacionamento não tem um culpado apenas. Mas quando você pensa em infidelidade conjugal, nada justifica infidelidade conjugal. Nada. Não existe argumento que possa justificar isso. Se uma mulher for por esse caminho, ou se um homem for por esse caminho, não justifica. Não justifica. Porque se você não está bem, se você está infeliz, então resolva a parada, meu filho. Ou conserta esse negócio, fala para esse marido ou esposo que vocês precisam fazer terapia e os dois vão, ou termina com esse negócio. Ir por um caminho só vai trazer dor, sofrimento e doença emocional. Então, quando você olha para essa situação, os focos de incêndio, um deles poderia ser esse, de você não se perdoar por aquilo que você fez ou alguém fez contra você. Ou você não conseguir perdoar pessoas pelo mal que elas fizeram. Então, uma é perdoar você, outra é você se culpar por algo que você não fez, mas estão colocando a conta em você. E a outra situação são as coisas ruins que fizeram contra você e você não consegue perdoar. Você está amargando, você está sofrendo, você está entrando em colapso interno, você está convulsionando emocionalmente e você não consegue perdoar. E se você não consegue perdoar, assista a live já gravada, antiga aqui, O Poder do Perdão. Eu ensino a perdoar. E você precisa perdoar não porque a pessoa merece, porque a maioria das vezes não merece. Merece outra coisa. Mas você precisa perdoar porque você merece. Você merece viver. Você merece ser feliz. Você merece ter saúde emocional. E enquanto você não perdoar ou se perdoar, você nunca terá saúde emocional. Você sempre será escrava, você sempre será um escravo. Você sempre será refém de tudo e de todos, principalmente aí das tuas emoções. Agora, quando você entende que tudo na vida tem uma origem, quando você entende que o responsável pela sua saúde emocional é você, quando você entende, hoje até eu joguei uma enquete, né? Alguns responderam lá, baseado na live de ontem, mas eu vou lançar o resultado, provavelmente amanhã, você vai se surpreender. Isso que eu ainda esqueci de colocar lá a palavra cônjuge, né? Perdão. Porque para muitas pessoas, o marido ou a esposa é o ser mais importante. Aí quando essa mulher trai você, ou quando esse homem arrebenta com você, acabou tua vida. Mas muitos responderam certinho, a pessoa mais importante nessa terra é você. E enquanto você não acreditar que você é mais importante, você vai ter ansiedade, depressão, dormência emocional e uma série de coisas. Mas quando você entender que você é a peça mais importante, e quando você aprender a se amar, a sua vida se transforma.
Hoje eu conheci uma pessoa. E essa pessoa chorou conversando comigo. Passa por um momento muito difícil. Um conflito muito grande interno. Vive um quadro tremendo de desvalorização. Ela mesmo não se valoriza e a pessoa que ela confia, a pessoa que ela ama não valoriza há muito tempo. E ela chorava conversando comigo no atendimento. E existem centenas e milhares de pessoas assim. Ainda bem que você, que tem assistido essas lives, a longa data ou há pouco tempo, tem começado a entender que você pode transformar a sua história, que você pode reverter o estado que você está vivendo e depende unicamente, exclusivamente de você. Então vá diante do espelho, faça cada dia sua rotina noturna, sua rotina diária, vá diante do espelho, olhe nos olhos, esses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, esses olhos que tantas vezes choraram por coisas que você cometeu ou coisas que fizeram contra você, quantas vezes machucaram o seu coração, te entristeceram ou você mesmo produziu coisas ruins contra você. Olhe nesses olhos e exalte as suas crenças fortalecedoras. Comece a falar para você palavras fortalecedoras. Diga para você que você é incrível, que você é especial, que você é amado, que você é amada, que você tem saúde, que você é um ser de luz, que as tuas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você nasceu para governar, que você nasceu para comer o melhor dessa terra, que tudo que você coloca a sua mão se transforma, que você tem dedo bom para relacionamentos, que você é amada ou amado pelos teus filhos, que você é amada ou amado pelo marido, amado ou amado pela esposa, mesmo que não seja uma verdade presente, você está transformando o teu interior para transformar, impactar o teu exterior, porque quando você mudar você, o mundo à sua volta se muda. Se transforma. Isso se chama metamorfose, que é o que acontece com a lagarta e a borboleta. Então tem muita gente lagarta. Mas o meu objetivo é que você vire uma borboleta e que você floresça. Que você se reencontre com o teu verdadeiro eu, aquele que você nasceu para ser, mas você não está sendo. Lembrando da sua identidade, você não é o cocô do cavalo do bandido, você não é a porcaria que o marido fala que você é, ou que a esposa fala que você é, ou que os filhos te desprezam, ou que a sociedade fala que você é, mas você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus, e foi Ele que disse isso. Então transforme a sua história. Lembre-se, você não é os teus pensamentos. E eu quero terminar a live dessa noite como a gente sempre termina, a pedido de vocês, fazendo uma prece, colocando você, a sua vida, a sua saúde emocional diante daquele que é o Criador, daquele que tudo pode. E fique comigo aqui agora, para que eu possa então apresentar você a Deus, pedir que Ele te dê saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, por que não? E sabe que quando eu falo de fazer prece, as pessoas começam a ir embora. Mas tudo bem, quer ir embora, vai em paz. Sim, eu acredito no Criador. Eu acredito que existe um Deus. Ninguém até hoje conseguiu provar que não existe um ser inteligente por trás de tudo. Existe sim, e Ele é incrível. E quando você se conecta com Ele, grande parte dos teus problemas emocionais também começam a desaparecer. E isso quem prova, por incrível que pareça, mesmo não acreditando na Bíblia, mesmo não acreditando até em Deus, é a própria ciência. Prova. Através de pesquisas que foram feitas. Então vamos terminar a live dessa noite se conectando com o Criador. E quando a gente faz isso, a gente fecha os olhos para se desligar de tudo e de todos. E a gente vai fazer uma prece agora. Pai querido Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, pela live dessa noite. Que assunto incrível, que assunto libertador. Começando a nos conhecer e entender que dentro de nós existem emoções perdidas, que precisamos encontrar, identificar e liberar. Nos ajude a fazer isso.
protege a nossa casa, a nossa família dessa desgraça que tem destruído o mundo. Dá saúde física a estes meus alunos e alunas, saúde emocional e também, por que não, saúde espiritual. Continue cuidando de cada um de nós. Oramos agradecidos porque sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. E se você crê, diga amém aí na sua casa. Se você crê, escreva amém aí nos comentários. Lembre de algo muito importante terminando a live: você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles, você é um ser incrível, um ser especial que nasceu para triunfar. Então encontre a sua verdadeira essência que está dentro de você. E eu termino como sempre dizendo: se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, jamais desistirei de você. Tenham todos uma boa noite. Tenha você aí uma boa tarde ou um bom dia, que você está de repente assistindo a retransmissão dessa live, ou a live gravada. Tchau para você que está aqui comigo ao vivo, você agora do Facebook, você também do YouTube. Não esqueça de compartilhar essa live agora, por favor, faça chegar a mais pessoas. Fiquem com Deus, tchau, tchau.